resposta aí ao vídeo, não sei, depende do comentário contra a minha pessoa, o Trump falando nas Nações Unidas que eventualmente acabou lá com algumas guerras. Se eventualmente ele, pode ser, né? Não sei, se ele de alguma forma está me considerando como uma das guerras que ele terminou, é meio fake, né? Primeiro que eu nunca entendi exatamente isso aqui que eu estou fazendo como uma guerra. Tem o aspecto da questão da luta contra o mal, mas como eu falei, eu não vejo isso no aspecto de competitividade, eu viso apenas corrigir em algumas situações que eu vejo que há, de repente, alguma abertura para mudar o comportamento das pessoas, mas mais do que isso, meu objetivo é corrigir informações, mostrar que a informação que realmente era dita de alguma forma antes, a informação que foi dita sobre um tema qualquer, ou mesmo sobre mim, era uma informação errada. Então, assim, eu não sei em que ponto exatamente isso é uma guerra, mas é aquela coisa, se está falando sobre a questão dos Estados Unidos, ou algum tipo de ah, doutrina que sigam, que eles tentaram ali jogar em várias doutrinas, é estranho, porque no começo eventualmente dizia uma coisa, depois eventualmente dizia outra, né? Mesmo sobre a questão trabalhista e sobre vários outros temas, né? Ou pelo menos, talvez vários outros não, mas pelo menos sobre alguns temas eles jogaram dos dois lados. E veja que estranho. Em relação a esses temas, em relação àquilo que ele pensa, eu tenho certeza que, em relação a alguns pontos, por exemplo, que eventualmente eu possa ter e ou nutrir contra os Estados Unidos, certamente outras pessoas americanas também, morando no próprio Estados Unidos, tendo nascido nos Estados Unidos, concordariam comigo com alguns pontos. Então, quer dizer, se na eventualidade de eu ser uma guerra que ele está se referindo, ah, essa guerra não terminou. Primeiro que eu continuo com a mesma opinião sobre os temas em relação a Estados Unidos. Segundo que outras pessoas pensam no próprio país parecido comigo, então a guerra não é só contra mim. Então essa guerra não pode ter acabado. O Trump não pode ter vencido essa guerra porque tem várias outras pessoas nos mesmos temas que pensam as mesmas coisas. A não ser que ele esteja falando sobre o tema de filhos espirituais, que aí é outra coisa, mas você está apenas tratando com, no caso, um tema específico que não se refere exatamente ali aos Estados Unidos. Então ali é apenas uma tentativa de confusão, mas não é esse tema não é exatamente o tema que afere especificamente as questões políticas norte-americanas. Pode até aferir de alguma forma, mas assim, não é exatamente a, os temas que. O tema de filhos espirituais não toca exatamente os Estados Unidos. Eles decidiram intervir de alguma forma. E, na verdade, eles não conseguiram prevalecer no tema sobre ali a questão de filhos espirituais. Claro, eu não acho que eles interferiram sozinhos, outras pessoas interferiram, ou mesmo eles. Não, interferiram sim, porque tem. A, usaram ali a mídia e a internet contra mim, talvez não exatamente o governo de uma maneira tão específica, mas várias pessoas americanas ali de alguma forma responderam, tentaram responder algumas coisas que eu faço ou falo. Então quer dizer, mas isso era uma questão aqui pessoal e de igreja e espiritual, né? Eles tentaram transformar isso de repente em algo maior, mas independente, há outras coisas. Não, e aliás, e mesmo nesses temas há americanos que eu acho que também concordariam com as minhas posições. Né? E veja que em todos os pontos em que eles levantaram, eu respondi todos. Eu respondi todos. Não, aqui eu não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando de todas as pessoas que me atacaram. Né? Mas em relação a temas americanos, ou que envolvam especificamente os Estados Unidos, e que eu tenho alguma opinião contra ou a favor os Estados Unidos, outras pessoas dos Estados Unidos têm as mesmas opiniões contra ou a favor. Então essa guerra não pode ter acabado. Então esse é um ponto. Né? Agora, em relação ao tema de filhos espirituais, não é mesmo. Então vocês acabaram com a guerra. Não é bem isso. Não é bem isso que aconteceu. Né? No tema de filhos espirituais, eu vou depois fazer um outro vídeo a respeito. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eles tentaram fazer uma armadilha. E na verdade a resposta que eu dei ela é coerente. Eles falaram assim, não, porque eventualmente, porque eu tenho agora, eu faço uma atividade e tal, eles tentaram, não, eu continuo ali a mesma coisa, eventualmente não evoluiu. Não, isso tem conotações, esse não evoluir. Né? Eu não concordo pelo seguinte, claro que eu acho que algumas coisas eu poderia melhorar ou ter melhorado. A questão é apenas coisas paralelas. O meu jeito de pregação não é algo que para mim precisa melhorar. Tanto que o que eu respondi foi justamente isso, não precisa. Porque mesmo outras coisas, que eventualmente eu até
algumas coisas eu gostaria de fazer, ou até comportamentos que eu poderia ter, eu não melhorei. Então aí que tá. Então, em algumas atividades que eu até gostaria de estar fazendo junto, aí que tá, que não são exatamente necessárias, o comportamento seria necessário. Mas algumas coisas que não são exatamente necessárias, poxa, até de repente poderia ter algumas coisas tentado um pouco mais. Então aí que tá, isso é bom. Não quer dizer que, o que eu respondi não quer dizer que o resto que eventualmente que eu estou fazendo esteja errado. Então aí que tá. Não precisa, porque algumas coisas que eu gostaria de fazer não são necessárias. No entanto, não quer dizer que as outras coisas que eu estou fazendo estão erradas. Então, acho que apenas para pontuar aí essas possíveis, vamos dizer, uma talvez não tão possível, assim, parece que tem assim, mas essas possíveis armadilhas aí lançadas contra a minha pessoa, fica esse complemento.